Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Viva Agora e Além da Morte. Reflexões da médica psiquiatra que mudou a percepção sobre a morte. De Elisabeth Kübler-Ross. Com prefácio de Rüdiger Dahlke. Organizado por Trudz Hardo. Tradução de Carina Giannini. Narrado por Zéza Mota. Dedico este livro ao filho de Elisabeth, o fotógrafo Kenneth Ross, que a acompanhou em várias de suas viagens distantes, dando-lhe apoio e força. Depois que a mãe ficou imobilizada em decorrência de vários acidentes vasculares cerebrais, AVC, ele cuidou dela até a morte. Obrigado, Ken. Trudz Hardo. Prefácio do Dr. Rüdiger Dahlke. Nosso problema com a morte pode ser bem reconhecido na vida e na morte da médica Elisabeth Kübler-Ross. Praticamente nenhuma médica neste século despertou tanta consciência no que se refere ao tema. Elisabeth começou seu percurso profissional como médica no interior da Suíça. Somente mais tarde, nos Estados Unidos, tornou sua pesquisa sobre a morte socialmente aceitável, alcançando, assim, fama científica internacional. Impulsionada por sua necessidade insaciável de ajudar e pela honestidade inflexível em relação aos resultados de sua pesquisa, em idade avançada, ampliou suas investigações e dedicou-se a temas referentes à vida depois da morte. Contudo, por essa razão, para muitos cientistas, ela excedeu os limites. Como não aceitam a existência do que acham que não pode existir, deixaram de dar-lhe crédito e condenaram, em parte, também coisas que antes haviam aceitado por muito tempo. Desse modo, ela sempre incomodou seus colegas cientistas, e às vezes não se podia evitar a impressão de que os capelos de doutor, cerca de 20, que lhe conferiram, era para não terem de segui-la. Quase nenhum pesquisador recebeu tanto reconhecimento com tamanho desprezo por seus resultados. O fato de muitos não terem conseguido segui-la em suas amplas digressões naqueles tenebrosos campos além da soleira da morte é algo que diz mais sobre os outros do que sobre a autora. Mesmo tendo sido tão honrada, várias vezes foi taxada de louca, o que devia constituir o caminho mais fácil para não ter de lidar com os resultados de sua pesquisa. Especialmente para os ânimos, em geral, temerosos no círculo médico, este foi um desvio atraente, pelo qual já se havia tentado livrar-se de grandes mentes como Ignaz Semmelweis e Wilhelm Reich. Até hoje, nos Estados Unidos, vale a sentença judicial de que toda pesquisa no campo da energia orgânica, descoberta por Reich, deve ser penalizada. Este é o método do medo, que gosta de entrincheirar-se atrás de parágrafos. Como investigadora da morte, a tanatologista Elisabeth Kübler-Ross causou medo não apenas em razão de sua área de pesquisa, mas também, sobretudo, devido à sua radical humanidade e vivacidade. Ao tentar criar em sua própria casa um lar para crianças de quaisquer raças, infectadas pelo vírus da AIDS e, na época, fadadas a morrer, intimidou tanto seus vizinhos na província americana que teve sua casa incendiada. Os cientistas sabem ocultar seu medo de maneira mais sutil e, às vezes, também a vestiram com o manto de uma santa que estaria muito acima dos outros para ser imitada. Ou então, colocaram suas ideias no canto das elucubrações idealistas. Intenções boas, mas irrealizáveis. No entanto, ela demonstrou de maneira impressionante como muitas coisas podem ser imediatamente realizadas. Sua ciência sempre teve efeitos muito rápidos e práticos,
e nunca se estabeleceu na Torre de Marfim que alguns de seus colegas, que determinam a prática nas clínicas universitárias, não abandonam durante a vida toda. Assim, tanto Elizabeth Kübler-Ross quanto Raymond Moody, outro grande espírito nessa área, acabaram encontrando a maior parte de seus seguidores fora dos círculos científicos. Sua atuação, que se concentra em torno de quem está à beira da morte, causa efeitos, sobretudo, para quem vive. Vincular a área de pesquisa da morte aos sentimentos feriu tabus essenciais da medicina acadêmica dominante. Por fim, ela estava bem mais próxima do budismo do que da corporação daqueles cientistas que se esforçaram vergonhosamente para banir todos os sentimentos e todas as emoções do seu trabalho, com o intuito de alcançar resultados objetivos, que geralmente pouco têm a ver com os seres sencientes e visam mais a patentes e reconhecimento científico. Devemos à senhora Kübler-Ross o fato de a morte ter voltado a ser tema da ciência. Segundo uma pesquisa de opinião, a maioria dos alemães já não acredita que terá de morrer. Quando indagados se preferem morrer em casa ou no hospital, 93% responderam analogamente: se for necessário, então que seja em casa. A frase "se for necessário, então" deve ser interpretada como um sinal de um considerável recalque coletivo. É quase desnecessário mencionar que, ao contrário do desejo revelado na pesquisa, 90% dos habitantes das grandes cidades morrem em hospitais. Elizabeth Kübler-Ross defendeu com veemência que o desejo de morrer em casa deve ser realizado, sobretudo por amor de quem está morrendo, mas também de seus parentes. Ela própria, em todo seu engajamento científico, vivenciou o acompanhamento de quem morre como algo que proporciona uma profunda felicidade. Porém, apesar de todo o esforço, é muito difícil isso acontecer não apenas devido ao medo dos parentes, mas também ao dos médicos. Para aqueles que se empenharam em evitá-la, a morte deve parecer uma derrota. Nesse sentido, como foram criados para serem perdedores clássicos, preferem evitar ser testemunhas da própria derrota e internam os pacientes oportunamente em hospitais onde, pelo menos, tudo acontece a portas fechadas. No hospital, geralmente os médicos se protegem do reconhecimento da derrota e da lembrança da própria mortalidade, ausentando-se no momento decisivo. De modo geral, morrer em hospitais alemães ainda é uma experiência assustadora. O que se desenvolveu em consequência do trabalho de Elizabeth Kübler-Ross e do movimento das instituições de assistência a pacientes terminais como alternativa a empurrar esses pacientes para o corredor ou para quartos contíguos é maravilhoso, mas apenas uma gota no oceano. Tomara que a primeira e não a última. A maioria dos pacientes terminais vai parar em quartos com vários leitos, de modo que os outros pacientes acabam dando um jeito para que sejam levados para morrer no corredor. O ponto final na vida impressionante da grande pesquisadora da morte mostra como é difícil dominar toda essa temática. Elizabeth Kübler-Ross mal conseguiu aplicar seus conhecimentos à própria morte e, no final da vida, após um acidente vascular cerebral, AVC, viu-se em uma terrível situação de resistência, que muito preocupou seus seguidores e, naturalmente, levou água para o moinho de seus adversários. Porém, em vez de utilizar esse fracasso pessoal em causa própria, a fim de depreciar seu trabalho retroativamente, poderíamos antes
analisar o quanto essa temática é difícil para o homem ocidental. A obra de Elisabeth Kübler-Ross continua sendo um maravilhoso passo na direção correta para conciliar a morte com a vida. Com a autorização do autor, este prefácio foi extraído de seu livro Von der großen Verwandlung, Wir sterben und werden weiterleben. Sobre a grande transformação. Morremos e continuamos a viver. Crotona, 2011. A morte não existe. Posso dizer com absoluta certeza: a morte não existe. Em 1982, fui visitar minha amiga americana Judy em Birmingham, no estado do Alabama. Como fisioterapeuta experiente e formada nessa disciplina, ela ocasionalmente cuidava do governador George Wallace, que após um atentado à sua vida, só podia se deslocar em cadeira de rodas. Durante minha visita, em meio a uma pilha de periódicos, encontrei na revista The Coevolutionary Quarterly um artigo publicado em 1977 sobre Elisabeth Kübler-Ross, que li com ansiedade e que mudaria o rumo da minha vida. Eu já tinha ouvido falar dessa médica algumas vezes, mas ainda não tinha lido nada dela nem sobre ela. O título do artigo dizia Death does not exist. A morte não existe. O texto, organizado pela Sra. Ferguson, iniciava-se com as seguintes palavras: carisma é uma expressão fraca demais para o regozijo que acometeu os espectadores quando Kübler-Ross começou sua palestra. A maioria dos 2.300 ouvintes foi levada às lágrimas. Depois de encerrar seu discurso, em um primeiro momento, por alguns instantes, reinou o silêncio. Porém, em seguida, todos se levantaram a um só tempo e aplaudiram. Para este livro, eu gostaria de reproduzir partes importantes da palestra proferida por ocasião de um simpósio na Universidade da Califórnia, em San Diego, sob o lema O Centro de Cura do Futuro. Elisabeth Kübler-Ross colocou em primeiro plano o tema do amor, pois viver corretamente significa, na verdade, aprender a amar. Começou a falar de sua vida, que se iniciou como trigêmea na Suíça, em 1926. Como estudante de medicina, em 1946 foi à Polônia para ajudar na reconstrução do país e descobriu que, antes de morrer, as crianças riscavam borboletas nas paredes de tábua dos barracões no campo de concentração Majdanek, como se já soubessem que após a morte se transformariam em algo mais sublime. Assim, a partir desse momento, o motivo da borboleta se tornou para Elisabeth um símbolo para a transformação dos humanos em um ser mais belo no outro mundo. Ao se casar com Manuel Ross, foi para os Estados Unidos, onde trabalhou em diversos hospitais como médica, sobretudo com crianças. Segundo dizia, as crianças eram seus maiores mestres, pois pouco antes de morrer, lhe contavam que alguém viria buscá-las. Na maioria das vezes, se tratava de um parente já morto ou de um anjo. Assim contou ao pai uma menina de 12 anos, que já havia sido considerada morta depois de despertar de sua bela experiência no outro mundo, cheio de luz e amor. Nele, ela encontrou um menino que se apresentou como seu irmão e a abraçou com amor e carinho. Ela disse para o seu pai: "O único problema nessa experiência é que eu não tenho irmão." E o pai, que começou a chorar de repente, explicou-lhe que, na verdade, ela teve um irmãozinho, que havia morrido antes de ela nascer. Os pais nunca tinham lhe contado nada a respeito.
Sobre o tema morte clínica, Elisabeth Kübler-Ross dizia: nenhum dos meus pacientes que passaram pela experiência de quase morte a temeu posteriormente. E eu gostaria de enfatizar mais uma vez: nem um único. Muitos desses pacientes também me disseram que, além da paz que neles se instalou, da serenidade, da consciência e da experiência de conseguirem ver sem serem vistos, sentiram o que é ser inteiro. Em outras palavras, alguém que perdeu a perna em um acidente de carro e a viu sobre o asfalto ao sair de seu corpo físico, sentiu que possuía novamente ambas as pernas. Uma de nossas pacientes ficou cega após uma explosão em um laboratório. Logo em seguida, esteve fora do próprio corpo e conseguiu enxergar novamente. Viu todo o cenário do acidente e posteriormente descreveu o que havia acontecido quando as pessoas a socorreram. Quando os médicos conseguiram reanimá-la, estava totalmente cega. Vocês entendem por que muitas pessoas contestam nossas tentativas de reanimá-las quando se encontram em um lugar muito mais maravilhoso, bonito e perfeito? Muitas pessoas dirão: esta é uma projeção do pensamento, produzida a partir do desejo. Pois aqueles que morrem ficam sozinhos, sentem-se abandonados e sentem medo. Assim, projetam diante de si alguém que amam. Se essa afirmação fosse verdadeira, então 99% dos meus pacientes de 5, 6 e 7 anos veriam a própria mãe ou o próprio pai. Mas nenhuma dessas crianças, cujos casos reunimos por vários anos, diz que em sua experiência de quase morte viu a mãe ou o pai, uma vez que estes ainda estavam vivos. Quando se pergunta a uma pessoa quem ela vê durante a experiência de quase morte, duas condições se verificam como um denominador comum. Em primeiro lugar, a pessoa que ela vê já fez necessariamente a passagem, e a visão ocorre em apenas 1 minuto. Em segundo, entre ambas deve ter existido um verdadeiro vínculo de amor. Caro leitor, o que você teria pensado, sentido e achado ao ler esse artigo? Nele, uma médica fala sobre sua carreira, que lhe permitiu pesquisar um novo território na medicina da maneira mais incrível e a tornou conhecida como a Dama da Morte. Afinal, em seu trabalho, recebe ajuda dos mortos, que vivem em um mundo invisível para nós e no qual quem chega recebe um corpo novo e saudável. Um mundo que, ao mesmo tempo, é muito mais belo do que o nosso. Seria mesmo verdade que continuamos a viver após a morte e ainda temos a possibilidade de nos comunicarmos com os habitantes terrestres ou aparecer para eles? Se tudo o que essa médica diz for verdade, todos aqueles que ouviram essa palestra ou leram o artigo passarão a pensar de maneira diferente. Pode-se quase descrever essa mudança de pensamento como uma mudança de paradigma, pois a verdadeira mensagem diz que não precisamos ter medo da morte, uma vez que ela não existe. Depois de morrer, continuamos a viver em um mundo mais bonito. E se na Terra ficamos velhos, nos tornamos frágeis ou sofremos algum ferimento físico, do outro lado do véu, teremos novamente um corpo ileso e saudável. Com certeza, esta é uma boa notícia. Eu precisava encontrar essa mulher de qualquer maneira, pois me sentia muito ligada ao assunto sobre o qual ela falava. Depois de algumas dificuldades, consegui a permissão para participar do seu workshop, intitulado Life, Death and Transition. Vida, Morte e Transição,
que seria realizado em 3 noites. Recebi o endereço exato do centro onde o workshop ocorreria e 2 dias depois peguei um avião para San Diego. Esse centro fica em meio a um pinheiral. Estacionei o carro e fui até o prédio, de cuja porta aberta saíam os participantes do workshop. Mas ninguém sabia ao certo onde ela estava naquele momento. Enquanto pedia mais informações, uma picape carregada de pinhas passou rugindo ao meu lado. Nela estava a Elisabeth Kübler-Ross. Quando desceu do veículo, fui até ela para me apresentar e agradecer o convite. Ela disse que não poderia conversar comigo naquele momento, mas acenou para um jovem alemão, que me explicou do que tratava o curso. Os workshops ministrados por Elisabeth Kübler-Ross no mundo inteiro sempre se limitavam a 70, no máximo 75 participantes, dos quais 1/3 compunha-se de doentes terminais ou pais de crianças à beira da morte. Outro terço era composto de médicos, espiritualistas, assistentes sociais, terapeutas e enfermeiras. E o último terço consistia em pessoas totalmente normais, que queriam muito participar desse tipo de workshop. Naquela noite de quinta-feira, também houve uma cerimônia da pinha, razão pela qual, anteriormente, Elisabeth havia chegado com uma carga do fruto, que juntou a outros. Em seguida, o jovem alemão me conduziu para o local onde ocorreria a cerimônia. Na sua frente havia uma pira, em torno da qual foram colocadas as pinhas. Aos poucos, os participantes foram chegando e tomando assento nos bancos. Procurei um lugar ao lado do meu novo amigo e esperei para ver o que iria acontecer. Finalmente, uma grande quantidade de pinhas foi acesa na pira, e Elisabeth apareceu na noite como um espectro iluminado pelas chamas tremeluzentes. Ali, ninguém mais falava em Doutora Ross, pois ela havia se tornado amiga íntima de todos, e apesar de seu título de doutora, em nada queria se diferenciar dos outros. Colocou-se diante da pira e explicou o que iria acontecer naquele momento. Nos primeiros dias, cada um se livraria de maneira indireta, mas sobretudo direta, das antigas programações que arrasta consigo e que muitas vezes são reprimidas, ligadas a medos e, principalmente, a traumas de infância. Uma após a outra, as pessoas pegam, então, uma pinha e nelas depositam tudo, dizendo ao mesmo tempo em voz alta e com clareza do que se livrou no workshop. Um cadeirante, por exemplo, pegou uma pinha e disse: "Perdoo Deus por ele ter permitido que eu viesse ao mundo aleijado." Outro revelou: "Não brigo mais com meu destino. Agora o aceito como um aprendizado importante e me liberto das minhas depressões." Em seguida, cada um jogou sua pinha no fogo. Algumas mulheres haviam sofrido abuso sexual quando crianças, ou foram violentadas quando jovens. Naquele momento, perdoavam seus algozes, pois Elisabeth lhes havia ensinado que não existem acasos e que, de uma visão mais elevada, tudo é justificado. Uma mulher que disse nunca ter ousado cantar em público colocou esse medo na pinha e jogou-a no fogo. Depois virou-se para nós e cantou uma ária belíssima. Ficamos muito emocionados. Depois da cerimônia, perguntei a Elisabeth se podia conversar com ela sobre nossas experiências espirituais. Ela sugeriu que podíamos conversar durante um passeio ao luar pelo Pinheiral, e um convidado suíço nos acompanhou. Falei-lhe sobre uma vivência em Éfrata, e ela nos contou que também havia visto materializações em San Diego e em Escondido.
pois ali havia um grupo espírita que realizava sessões em um quarto escuro, onde os espíritos se materializavam e podiam ser ouvidos através das chamadas trombetas. O suíço ouvia calado nossa conversa. Elizabeth contou que seu próprio guia espiritual havia se apresentado a ela, e como costumava ser acompanhada por seus amigos do além, que lhe davam força para administrar seu trabalho gigantesco na Terra. Ainda me lembro muito bem de uma dessas informações especiais que ela revelou a nós dois. Há alguns meses, ela esteve na Austrália. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.